O programa Estúdio Aberto realizou nesta terça-feira mais uma edição da série de entrevistas com os prefeitos da região oeste. Nossa equipe esteve em Embu das Artes para conversar com o prefeito Francisco Nascimento de Brito, o Chico Brito, sobre as atuações da prefeitura em diversas áreas. O objetivo desta série é integrar as cidades da região e apresentar aos municípios vizinhos o que cada município tem desenvolvido e reconhecermos os valores de cada uma dessas cidades para fortalecer toda a região com parcerias e aproximação de turistas e munícipes. Confira agora alguns trechos da entrevista. A nossa cidade é conhecida como Embu das Artes e oficialmente era a estância turística de Embu. Né? E envolver a população de toda a cidade num plebiscito como esse foi um ato de coragem muito grande por parte nossa aqui da prefeitura, das lideranças políticas da cidade. Nós juntamos pessoas de todos os partidos, padres, pastores, lideranças comunitárias, porque era fundamental, né, que essa simbologia do nome ela tivesse presente na vida das pessoas. Né? Para o pessoal que mora no centro histórico, sempre chamou de Embu das Artes. Mas o pessoal da periferia, nós precisávamos, né, refundar, rebatizar a cidade como Embu das Artes, até porque de 2001 para cá nós fizemos um trabalho de integração da cidade, para acabar com esse negócio de Embu do lado de cá, que é o centro, e Embu de lado de lá, que é a periferia. Né? Então foi importante. 2011 não teve eleição e o desafio era mobilizar a população no ano não eleitoral para, né, um plebiscito para oficializar o nome. E nós tivemos um resultado extremamente, né, importante, quase 70% da população compareceu às urnas, né, e dando, né, dizendo sim ao plebiscito, mesmo com pessoas da oposição falando que ia ter taxa disso, taxa daquilo, aumentar imposto, porque agora seria instância turística, ou seja, sempre foi instância turística, né? Então, desde 74. Então, foi importante, foi um marco importante e nós vimos, assim, a população da periferia da cidade votando no sim. Então, foi um sentimento de pertencimento a uma mesma cidade. Então, algo extremamente importante, além, né, de uma propaganda. Você imagina mais de 80 mil veículos que nós temos na cidade, rodando toda a região metropolitana com Embu das Artes. E tem uma coisa que as pessoas olham quando está no trânsito, é placa de carro. Placa, né? Então, de onde é aquele carro? Então, Embu das Artes é uma marca forte, né? E isso trouxe uma autoestima para a nossa população muito importante. A nossa cidade ela é multivocacional. Tem o turismo com uma atividade importante, né, gerando mais de 2.000 empregos, né, diretamente. Né? Mas nós temos indústrias na cidade, nós temos comércio, serviços e algo muito forte por conta do advento do Rodoanel, que é o setor de logística. Muitas empresas, grandes grupos internacionais estão procurando Embu para instalar seus centros de distribuição. Então eu costumo dizer que a cidade ela é multivocacional e isso é bom. É bom, primeiro, a questão das artes, por exemplo, mantém, né, um nome conhecido internacionalmente, né, e cria uma identidade para a cidade. Né? Pouquíssimas cidades no Brasil podem se dar o luxo de ter artes no nome. A simpatia do nome artes é importante. Né? Isso tem ajudado, né, atraído empreendimentos diferenciados para a nossa cidade, centros de artesanatos, né, como nós estamos vendo na construção da cidade, os centros gastronômicos explorando essa dimensão cultural da nossa cidade. Então, isso tem ajudado. E é importante manter, uma cidade com uma vocação polivalente, porque você não fica dependendo de um único segmento da economia. Não existe sustentabilidade se não existir justiça social, desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Então a sustentabilidade ela é um tripé
E nós aqui em todas as nossas ações, nós sempre procuramos valorizar os 3 itens: preservação ambiental, desenvolvimento econômico com justiça social. E o nosso plano diretor é extremamente equilibrado, ou seja, ninguém saiu vencedor totalmente. Nós definimos, através do plano diretor, 22 áreas para a construção de habitação popular. E nós definimos no plano diretor ampliação em mais 4 milhões de metros quadrados, preservação ambiental, garantida por lei. E nós garantimos nesse plano diretor as áreas dos novos corredores empresariais e comerciais, né? Levando em conta isso: preservação, desenvolvimento econômico com justiça social. O imposto é gerado no município. Se o Embu ficasse com 50% do que ele gera de receita, nós teríamos um outro patamar, né? Então, você pega, por exemplo, o ICMS, de cada R$100 gerado de ICMS aqui no Embu, município, volta para a gente R$25. R$75 é governo do estado e governo federal. Sim. Sendo que 80%, no mínimo 80% da responsabilidade é nossa. É do município. Né? Então, você pega, por exemplo, a questão da política habitacional, os municípios não têm recurso para fazer a política habitacional necessária. Se não fosse o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós não teríamos como responder à demanda, ao déficit habitacional que nós temos na cidade. Ou o Brasil faz as reformas necessárias, ou nós teremos a população cada vez mais descontente com o serviço público, né? Que não temos como responder aos anseios da população se nós não fizermos essas reformas todas que você falou. Política, tributária, trabalhista, todas as reformas têm que ser desoneração da folha de pagamento. Essas reformas têm que acontecer. Por quê? Porque você pega as manifestações de junho do ano passado, junho de 2013, a população brasileira, até muito pela atuação, né, e pelo que o próprio governo federal do PT, nós trouxemos o anseio da população para um outro grau de exigência, né? Antigamente você asfaltava uma rua e a pessoa estava contente. Hoje ela quer o asfalto, mas quer o posto, quer a creche, quer a academia pública de ginástica, quer um centro cultural, sim, quer um transporte de qualidade. Isso é bom porque você vai elevando o nível de exigência da população. Então o que é que aconteceu, Eudes, na minha avaliação? Nós ampliamos o padrão de vida da população brasileira e o serviço público continuou aquém desse padrão. Nesses 6 anos, nós construímos, vou concluir o mandato em 2016, entregando para a população pelo menos mais 5 postos de saúde. Vou concluir o meu mandato entregando pelo menos mais 6 novas creches para a população. Entregando à população 22 praças de esporte e lazer com quadra, iluminação e academia pública de ginástica. Vou concluir o meu mandato tendo criado um pronto-socorro infantil e no começo do próximo ano vou entregar o 3º pronto-socorro para a nossa cidade, a UPA no Jardim Dom José, na região do Santo Eduardo. A reforma de escolas, a ampliação da entrega do kit material escolar para a rede conveniada que antes não recebia, a implantação do transporte porta a porta. Hoje nós transportamos 4.000 crianças e adolescentes que moram longe da escola, né, para que essa criança tenha a sua vaga garantida, né, o transporte através de van, né, com monitor, com cinto de segurança, o esporte pega na porta de casa, leva para a escola e depois leva para casa de novo, né? Então, nós temos vários acertos na área de infraestrutura, né? Que
pavimentação, recap, abrindo novas avenidas. Agora, até o começo do próximo ano, vou pavimentar a Estrada das Veredas, ligando o centro empresarial com a região do São Marcos, né, Santo Eduardo. Em janeiro eu começo o alargamento da Avenida Jorge de Souza, que está se constituindo como um polo comercial importante da nossa cidade. A Estrada Barcelona, onde nós já compramos um prédio para a implantação da Universidade Federal de São Paulo, que estão trabalhando para que a primeira turma tenha início em 2016. Então, a universidade, por exemplo, nós conquistamos o CONISUD, e o Embu foi fundamental nessa luta, que a presidente Dilma criasse, por lei, uma universidade pública federal para o Embu das Artes. Já temos o curso de extensão e até 2016 nós queremos implantar o curso de graduação aqui na nossa cidade, que é importante para toda a nossa região. A implantação do Parque da Várzea do Rimbu-Mirim, que pretende entregar também até começo de 2016, né, um parque importante, né, aqui da cidade. Né? E os desafios, quais são os desafios? Os desafios é colocar todo esse serviço público para funcionar com qualidade. Né? Então, o desafio qual é? Né? E a minha ansiedade é que eu queria fazer tudo isso com a velocidade maior. Né? Você pega, por exemplo, essa área do Jardim da Luz, que eu vou retirar, né, de uma área extremamente pobre, né, que é a favela Dois Palitos. O meu desejo já era ter feito isso lá atrás, né? Mas infelizmente não deu, né? Mas porém estou honrando o meu compromisso e implantando agora. Criei Secretaria de Cultura, que era departamento, para você ter uma ideia, né, de grandeza. Quando era departamento, o orçamento era de R$800 mil. Quando passou a ser secretaria, passou a ter um orçamento de R$4 milhões. E nesta quinta-feira você confere os melhores momentos da entrevista realizada hoje, pela manhã, na cidade de Cotia, com o prefeito Carlão Camargo. Não perca! E vamos à previsão da meteorologia para esta quinta-feira, direto do Instituto Clima Tempo. Nesta quinta-feira, o sol vai predominar sobre a região metropolitana. Na Grande São Paulo, predomínio de sol, calor à tarde e tempo seco. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 20% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista para a capital é de 17 graus, máxima de 32 graus. Em Guarulhos, mínima de 16 e máxima de 33 graus. O Cidade News de hoje termina aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Eu escrevo, então às vezes eu sei de cor um pedaço, entendeu? Certinho.